Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, muito obrigada. Sejam todos bem-vindos ao Domingo da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu sou a preletora Daniele dos Santos Souza Onodera e estou aqui para estudar mais um pouco do ensinamento da Seichonoye com todos vocês que estão nos assistindo agora pelo canal oficial da Seichonoye no YouTube. Nosso tema de hoje é um tema maravilhoso e todos os livros que eu utilizarei aqui, vocês podem adquirir por meio da nossa livraria virtual, no livraria.sni.org.br. Vamos lá então? O nosso tema de hoje vai aparecer para os senhores aí na tela, como conseguir saúde absoluta. Será possível conseguir saúde absoluta? O que vem a ser a verdadeira saúde do ponto de vista da doutrina, do ensinamento da Seichonoye? Pode ser que nesse momento, você que nos assiste agora, esteja passando por um momento de um grande desafio em relação à saúde, tanto da sua própria saúde, ou de um familiar, um amigo querido. Então, essa transmissão, esse estudo de hoje é para você. Compartilhe esse conteúdo para todas as pessoas que você acredita que estão necessitando desse estudo nesse momento. A Seichonoye tem 3 pilares na sua doutrina fundamental. O primeiro deles diz que só existe Deus e a imagem verdadeira. O segundo fala que o ambiente é reflexo da mente. E o terceiro fala que todas as religiões emanam de Deus universal. Hoje, no nosso estudo sobre como obter a saúde, absoluta, nós vamos falar dos 2 primeiros pilares da doutrina fundamental da Seichonoye. E para tanto, nosso livro-texto principal de hoje é esse livro aqui maravilhoso do Sagrado Mestre Seicho Taniguchi para realizar o amor e a oração. E nós vamos estudar o capítulo 3, que é Como Conseguir a Saúde Absoluta.
E aí, na próxima tela, nós temos a passagem que está na página 52 desse livro, em que o Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi vai nos dizer que no mundo criado por Deus, o mundo criado por Deus é perfeito, sem doenças, infelicidades, nem desgraças. E aí alguém pode pensar assim, mas se Deus não criou doença, não criou infelicidade, não criou desgraças, por que eu nesse momento estou apresentando essa doença? Ou porque o meu familiar tão querido, meu amigo tão querido, está apresentando uma enfermidade grave, recebeu um diagnóstico grave do médico? É sobre isso que nós vamos estudar, né? Por que será que esse tipo de coisa acontece na nossa vida? Na Seichonoye, nós fazemos uma distinção muito grande entre aquilo que existe verdadeiramente e aquilo que está manifestado. Então, primeiro de tudo, convido você para se juntando a nós nessa fé em Deus único, absoluto, que não criou nenhum tipo de enfermidade, nenhum tipo de doença, nenhum tipo de desgraça, que entenda que a saúde perfeita, a natureza divina de Filho de Deus já existe em você aqui e agora. Isso é o que verdadeiramente existe, porque nossa doutrina ensina que só existe Deus e a imagem verdadeira. E tudo que não seja isso, que possa estar se apresentando na sua vida nesse momento, é mera manifestação. É reflexo da mente, né? Nosso segundo pilar da doutrina fundamental da Seichonoye. Então, entendamos que ao corrigir esse aspecto ilusório, ao corrigir a nossa mente, nós vamos imediatamente ver manifestado apenas aquilo que existe verdadeiramente, apenas aquilo que Deus criou. E aí na próxima tela, no trecho da página 55 do Para Realizar o Amor e Oração, o Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi nos ensina: por mais imperfeito que seja nosso aspecto atual, não é motivo para perder as esperanças. Então, às vezes, como eu disse anteriormente, recebemos um diagnóstico desolador. Às vezes, alguém que pode estar nos assistindo nesse momento esteja acamado, esteja hospitalizado, pensando que resta apenas poucos dias, poucos meses de vida. Mas o professor Seiichi Taniguchi diz que, por mais que nós estejamos num aspecto sombrio nesse momento, não há motivo para perder a esperança. Porque a partir do momento em que nós somos atingidos pela luz da verdade, que desperta em nós essa conscientização sobre a nossa natureza divina, a nossa natureza de Filho de Deus, tudo pode se transformar. E não é milagre. A Seichonoye fala que não existem milagres. Existe, na verdade, a conscientização sobre o homem filho de Deus, que é dotado de capacidade infinita, vida infinita, e essa vida, quando é desperta, como eu disse, pela luz da verdade, passa a jorrar abundantemente e se transforma a quaisquer situações que estejamos apresentando nesse momento. A Seichonoye tem inúmeros, centenas, milhares de relatos de seus adeptos que, praticando esse ensinamento maravilhoso, despertaram para essa verdade e transformaram as situações mais adversas e conseguiram manifestar a imagem verdadeira em sua vida, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista relacional, seja do ponto de vista da saúde, tá? Então, você que está aqui
está aí, na verdade, nesse momento, acompanhando esse domingo da Seichonoye, há sim esperança para você. Não se desespere. Sinta nesse momento que Deus Todo-Poderoso está te abraçando, te acolhendo e te curando, tá? Fazendo com que a saúde que já existe em você se manifeste também nesse plano fenomênico. E aí, na sequência, na próxima tela, escreve ainda o professor Seiichi Taniguchi no Para Realizar o Amor e a Oração, na página 55. Escreve o professor Seiichi: o estado sombrio manifestado agora é sombra da nossa mentalidade até o presente. É manifestação da mente preenchida de queixas, insatisfação, rancor e censura. Então, como eu disse, a Seichonoye fala que se manifesta aqui nesse mundo, as coisas, os fenômenos que se manifestam nesse mundo material são projeções da mente. Tudo passa por esse mecanismo de projeção que é a mente. Então, vale a reflexão para nós que estamos aqui hoje, né, acompanhando juntos essa transmissão nesse canal da Seichonoye, refletirmos que tipo de pensamento, que tipo de sentimento, que tipo de atitude eu tenho tido até esse momento. Será que aquilo que eu pensei, que eu falei, que eu expressei até esse momento tem algo a ver com o estado que eu estou apresentando nesse momento? Quando nós falamos sobre isso, não é de modo algum para julgar, para incutir um sentimento de culpa, mas simplesmente para que, fazendo essa reflexão profunda, nós possamos então fazer a correção da nossa mente. E quando nós corrigimos a nossa mente, voltando a nossa mente para o lado iluminado, passa a se manifestar as coisas maravilhosas na nossa vida, que já existem no mundo de Deus. Então, será que até esse momento eu não fui uma pessoa queixosa? Eu não manifestei, ao invés do sentimento de gratidão, manifestei insatisfação? Será que eu agradeci hoje pela manhã o fato de ter aberto os meus olhos, independentemente do que esteja acontecendo na minha vida, independentemente do estado em que meu corpo esteja nesse momento? Será que eu agradeci a Deus profundamente por mais esse dia de vida? Quantas vezes será que, não reconhecendo o valor daquilo que é mais simples do meu cotidiano, eu achei a minha vida tediosa, eu achei a minha vida banal? E aquilo que eu fazia com naturalidade, pode ser que nesse momento eu esteja impossibilitado de fazer. Então, se nós passarmos a olhar a nossa vida, as coisas que estão à nossa volta, com os olhos de Deus, nós conseguiremos ver que existem muitos pontos a agradecer. Passe, então, a olhar aquilo que está à sua volta nesse momento com olhos de Deus e passe a agradecer a todas as situações, a todas as coisas, a todas as pessoas. Será que eu não alimentei em relação ao próximo sentimentos como mágoa, como ódio, como rancor, como escreve aqui o professor Seiichi Taniguchi, nosso sagrado mestre? Será que eu não estou carregando esse peso no meu coração? Quando, independentemente da situação que tenhamos vivenciado, nós carregamos rancor em relação a alguém, na verdade, esse peso e essa mácula nós estamos carregando no nosso próprio coração. É o nosso coração que está sendo carregado desse sentimento negativo. Será que até agora eu não vim carregando esse peso comigo? Será que não seria este o momento, o alerta
de Deus para que eu me livre dessas coisas negativas que eu vim carregando? Às vezes, é uma situação que aconteceu há tanto tempo atrás e eu continuo me recordando daquele mal feito, daquela má palavra que eu ouvi e que me magoou. Então, vamos nos libertar nesse momento. É preciso, então, fazer uma grande limpeza, uma grande faxina mental. E o que mais? Será que eu não vim censurando as pessoas à minha volta? Muitas vezes, quando a pessoa adoece, ela faz uma reflexão e pensa: eu sempre fui uma pessoa tão maravilhosa, eu sempre fui uma pessoa boa, uma pessoa correta, uma pessoa honesta. Por que será que aconteceu isso na minha vida? Por que será que eu adoeci? Será que é castigo de Deus? Mas isso não faria sentido, porque eu sempre andei na linha, sempre fui uma pessoa honesta e correta. Mas justamente quando somos muito corretos, muito honestos, se não cuidarmos da nossa mente, direta ou indiretamente, muitas vezes, acabamos censurando as pessoas que estão à nossa volta. Tendemos a ver o quê? O defeito do outro. Então, será que dentro da nossa ética, do nosso valor, da nossa conduta, né, do nosso auto-julgamento de acreditar que somos pessoas extremamente boas, extremamente corretas, não ficamos a todo momento olhando à nossa volta e apontando o defeito dos outros, que talvez não sejam tão corretos assim, que talvez não sejam tão disciplinados, tão honestos? É preciso fazer, então, esse exame profundo de consciência e passar a ver as pessoas e acolher as pessoas com amor. Independentemente, de novo, repito, da sua condição nesse momento, é possível fechar os olhos e emitir vibrações de perdão, de amor, de acolhimento a quem está próximo de você, a quem porventura já tenha até passado para o plano espiritual, ou alguém que esteja muito longe. Essa vibração mental de amor, de acolhimento, de arrependimento, vai fazer com certeza com que você nesse momento se sinta bem melhor. E a partir desse momento vai se iniciar em você então a abertura de uma grande janela pela qual vai entrar a luz de Deus, para a qual, da qual vai jorrar então a vida de Deus. E em pouco tempo, com certeza, você estará curado, manifestando a cura nesse plano material. Acredite nisso, Acredite nisso, acredite nessas palavras, porque a Seichonoye ensina que só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe Deus e a imagem verdadeira. Na próxima tela, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, no livro A Verdade, volume 3, ele vai falar, é este livro aqui, ele vai falar sobre o fato de que não devemos propagar doenças e infelicidades. Então, aqui na página 130, o Sagrado Mestre escreve assim: não se atenha a infelicidades, doenças ou problemas que surgirem, pois você sofrerá enquanto ficar segurando-os na mente. A natureza possui força curativa e quaisquer ferimentos e infelicidades podem ser curados se não nos atermos a eles e os deixarmos por conta dela. Então, além das atitudes, da mudança mental que nós precisamos promover em relação aos demais, às outras pessoas, como eu disse anteriormente, é preciso também desapegar da enfermidade que está se manifestando nesse momento.
né? Se nós a todo momento ficarmos reforçando o fato de estar apresentando a enfermidade no corpo, é como se estivéssemos segurando essa enfermidade junto de nós. Então é preciso desviar a mente, focar a mente em outra coisa. Você está assistindo a esse maravilhoso Domingo da Seichonoye, e há também outros conteúdos no canal da Seichonoye do Brasil que você pode assistir. Há também uma vasta bibliografia com os conteúdos maravilhosos do ensinamento da Seichonoye. Então, ao invés de ficar focado, né, se nesse momento por acaso você estiver acamado, de ficar focado na doença, pensando na doença, temendo a morte, volte a sua mente para as palavras positivas, assista esse conteúdo mais de uma vez, assista a outros conteúdos, pegue os livros, né? Adquira os livros da Seichonoye e faça essa leitura, para que a sua mente então se torne cada vez mais iluminada. Então não vamos nos apegar à doença. E aí aqui na sequência, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, aqui no volume 3 da coleção A Verdade, ele vai dizer o seguinte na página 131. Se você propagar a própria infelicidade, ela aumentará cada vez mais. Persistindo em falar de sua infelicidade, você acabará sendo cativado pela força de suas próprias palavras e começará a pensar ser protagonista de um fato infeliz é um expediente que atrai a atenção das pessoas. Assim, cada vez mais se deixará envolver pela própria felicidade. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado com a nossa mente. Aqui, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele nos alerta para esse mecanismo, né, a psicologia humana. Então, muitas vezes, a pessoa que está doente, ela está carente e ela sente a necessidade de receber a atenção das outras pessoas. Não estou dizendo com isso que nós não devemos ter sentimento, né, de empatia, de compaixão para quem está adoentado, né? Mas aquele que está nessa condição precisa fazer um exame de consciência e tomar muito cuidado se lá no seu inconsciente ele não está, né, manifestando essa enfermidade porque deseja a compaixão dos outros. Ou fica falando exaustivamente da sua doença para todas as pessoas, como se isso fosse algo grandioso. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, senão nós ficamos apegados também à doença. Tem gente que quando o outro chega para falar que está acometido de alguma enfermidade, que apresentou diabetes ou que teve algum outro problema, fala, não, você está com isso, mas eu estou com algo muito pior, né? E fala de boca cheia, como se isso fosse algo maravilhoso. Então, precisamos, sabendo que este mundo é reflexo da nossa mente e que a imagem verdadeira se manifestará por meio das boas palavras da nossa mente iluminada, evitar esse tipo de comentário e falar somente das coisas boas. Então, aqui na sequência, o professor Masaharu Taniguchi, ele escreve, né, propalando a sua infelicidade e habituando-se a receber a compaixão dos outros, você passará a sentir prazer nisso e, como resultado, persistirá em ser infeliz. Em palavras de sabedoria da Seichonoye consta o seguinte ensinamento: não esperes a compaixão dos outros, pois assim atrairás uma situação de sofrimento merecedora de compaixão. Então, não trate, o mestre fala, a infelicidade como se fosse algo valioso que lhe pertence, pois assim ela se fixará em você e não sairá da sua vida. Não pense na sua infelicidade como algo seu. E aí o mestre fala o seguinte aqui: procure
vê-la à distância como se estivesse assistindo uma tragédia teatral. Analise-a e tente descobrir e eliminar as causas mentais que deram origem a ela. Se as causas forem eliminadas, a infelicidade vai desaparecer por si só. Então, é preciso fazer a correção da mente. Ao invés de ficar se vangloriando, né, de estar em determinada situação, inconscientemente buscando a compaixão dos outros, vamos nos distanciar e entender que pode ser que nesse momento esse eu fenomênico esteja apresentando uma determinada situação no corpo carnal, mas esse não sou eu, esse não é o meu eu verdadeiro. E quando eu tiver fé de que esse não sou eu, que o meu eu verdadeiro é um ser diamantino, indestrutível, que jamais adoeceu, que jamais morrerá, então vai se manifestar esse eu verdadeiro assim como ele já é no mundo da imagem verdadeira, tá? E aí, como fazer isso? Como fazer isso? Ao invés, então, de ficar buscando atenção para si, reforçando a situação de carência, de pobreza, de doença, nós devemos abrir o nosso coração para doar. O Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi, no Para Realizar o Amor e a Oração, ele vai falar da importância da gratidão. E aí aqui, na página, deixa eu pegar aqui, gente. Aqui nesse capítulo, né, que é o capítulo 3, justamente aqui na página 57, ele vai escrever o seguinte: precisamos, antes de tudo, acreditar que somos absolutamente saudáveis. Se acreditarmos nisso, devemos agir como tal e reverenciar as graças da vida que recebemos de Deus. O sentimento de gratidão se manifesta espontaneamente em forma de expressão de amor e por isso nós devemos praticar a caridade, né? Então, aquele que está apresentando alguma situação nesse sentido deve deixar de focar em si e focar no outro, né? Na expressão do amor, na expressão da gratidão e praticar atos de bondade, atos de caridade. E aí na próxima tela, na página 58 do Para Realizar o Amor e a Oração, o Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi escreve: praticar caridade é se tornar instrumento de Deus. Em outras palavras, é se tornar canal por onde flui a vida de Deus. Se nesse momento estamos apresentando um quadro doentio, é porque de alguma forma, por alguma razão, seja daquelas, né, aqueles estados mentais que eu falei sobre a queixa, insatisfação, rancor, censura ou alguma coisa nesse sentido, nós cortamos essa vida de Deus que flui em nós. Então, como reativar para que jorre abundantemente através de nós essa vida de Deus? É através, então, desse sentimento de gratidão por meio do qual manifestamos, então, a caridade. E quais formas nós encontramos para manifestar a caridade? Expedientes, ações não faltam. Eu posso fazer isso por meio de ações sociais. Eu posso, na Seiichi Onoye, nós temos a missão sagrada. Você já é contribuinte associado à missão sagrada? A missão sagrada da Seiichi Onoye, a qual nos vinculamos e nos comprometemos a nos tornarmos apóstolos desse ensinamento com dedicação física, né, contribuição mental e monetária, através do vínculo à missão sagrada, em que nós fazemos esse compromisso, fazemos essa contribuição mensal, estamos praticando um grande ato de caridade. Por quê?
porque através dessa contribuição estamos fomentando o movimento de iluminação da humanidade, o movimento internacional de paz pela fé. E através da contribuição nossa e de tantas outras pessoas, nós podemos promover atividades como essa que estamos realizando hoje aqui através desse canal e também outras atividades presenciais pelas associações locais, pelas regionais de todo o Brasil. Então, a mesma alegria, a mesma felicidade que com certeza você já está sentindo nesse momento, você vai, através da sua contribuição, proporcionar essa felicidade e esse conhecimento de que é filho de Deus para outras pessoas. Então, é um grandioso ato de caridade. Você também pode se tornar um cotista das revistas da Seiichi Onoye. E por meio da aquisição de exemplares das revistas sagradas da Seiichi Onoye, ao distribuir essas revistas para pessoas que não conhecem ainda a Seiichi Onoye, você estará praticando da mesma forma um grandioso ato de caridade, levando a verdade para essas pessoas, trazendo esperança para elas e para suas famílias. Então, há muitas formas de nós praticarmos essa caridade. Então, há inúmeros relatos na Seiichi Onoye de quando a pessoa deixa de pensar apenas em si e passa a pensar no outro, deixa, né, de focar na sua doença, nessa doença que está manifestada, né, e passa a dedicar amor ao próximo, a aquilo que estava sombrio em sua vida, né, de repente aquela nuvem escura carregada se dissipa e passa a brilhar o sol, né, o sol maravilhoso da imagem verdadeira que sempre esteve ali, mas que muitas vezes, por ter uma nuvem nublada, carregada, não se via na vida da pessoa. Então, faça também essa reflexão. Como eu posso servir o próximo? Como eu posso trazer felicidade para as outras pessoas nesse momento? Então, essa é uma decisão muito importante para quaisquer pessoas, mas principalmente para pessoas que estão nesse momento necessitando fazer com que a vida de Deus flua cada vez mais do seu interior, tá bom? E aí, na sequência, na página 61 do Para Realizar o Amor e a Oração, o Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi faz essa transcrição do versículo de Marcos, né? Muitas vezes as pessoas acham que é impossível realizar obras como realizou Jesus Cristo. Mas o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, o Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi, fala que basta ter fé. A fé é o mais importante, né? E aí, no slide, eles fazem essa transcrição, que é o ensinamento, né? Para os homens, isto é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Para os homens, isto é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, pode ser que alguém pense, essa preletora que está falando agora está dizendo isso porque não sabe o estado em que está o meu corpo. Não sabe que tipo de sentença os médicos me deram. Mas, com a fé, com o poder de Deus, lembremos que tudo é possível, porque não somos nós que vamos promover essa cura. Não é o seu eu fenomênico que, fazendo oração, promove a cura. É Deus, né? É Deus do seu interior agindo. É a força curativa natural. Você vai ser tocado pela cura divina. Então, é algo muito superior. É algo que transcende qualquer racionalismo, né? É algo que transcende, portanto, as leis do mundo material. E aqui no livro, Para Realizar o Amor e a Oração, nesse capítulo, o Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi, ele escreve vários relatos de experiência de cura de pessoas que estavam em doença, em estado terminal.
E aqui na página 52, ele vai falar de uma pessoa, né? O senhor Genji Funakoshi, justamente que tinha sido acometido do mal de Pote, né? E aí ele falou que essa doença foi constatado que ele sofria disso na 5ª e 6ª vértebras. E esse mal havia atingido também as vértebras das costas, onde se acumulou pus e formou um calombo. E depois de que esse calombo rompeu, né, passou a drenar pus. Então ele fala que essa pessoa foi acometida dessa doença e ficou num estado tão deplorável, né, que depois que rompeu então esse calombo e começou a drenar pus, como já não bastasse nessa situação terrível desse senhor, ele, por esse orifício então, né, entrou micróbios, né, nessas feridas do corpo e ele sofreu múltiplas infecções, né? E aí o professor Seicho escreve, inclusive, que desses orifícios que romperam aí nele, escorria pus mal cheiroso e o paciente, né, esse senhor Genji, ele emagreceu tanto que restou-lhe apenas pele e osso. Nessa época, ele permanecia em repouso absoluto, deitado sobre um leito de gesso, com o pescoço esticado por meio de um peso, né? Então, ele estava, na verdade, o professor Seicho fala, literalmente a um passo da morte, com o corpo totalmente debilitado, né? Passou a ter, então, essas múltiplas infecções, foram feitas várias intervenções cirúrgicas, porque os ossos começaram a literalmente apodrecer, né? E as intervenções não surgiam, né? Não surtiam nenhum tipo de efeito. Mas aí, aqui na página 53, o Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi escreve que justamente nessa época, estando nessa condição totalmente deplorável, ele conheceu o ensinamento da Seichonoye. E ali mesmo, como estava, né, ele tomou emprestado a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade e transcreveu-a deitado na cama em apenas um dia, né? Então, tendo contato com o ensinamento da Seichonoye, ele percebeu, né, que havia um fiapinho de esperança, né? Uma pequena esperança, e foi nessa esperança, nessa pequena esperança que com muita fé ele se agarrou e fez então, ali deitado na cama, a transcrição da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. E assim, escreve o Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi, passou a lê-la com toda a seriedade, seguindo à risca aquilo que lhe ensinaram, passou a visualizar firmemente durante a meditação Shinsokan a perfeição absoluta da vida divina que se encontra no âmago do corpo carnal. Além disso, escreve o Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi, ele passou a fazer oração do perdão para todas as pessoas a quem guardava algum tipo de mágoa, de ódio, de rancor, né? E também passou a mentalizar ininterruptamente, já sou perfeito e harmonioso, obrigado, muito obrigado, né? E aí o professor Seicho fala que após, né, a realização dessas práticas, essa mentalização contínua, a contínua prática da meditação Shinsokan, ali mesmo acamado, a situação dele foi melhorando, foi se restabelecendo. E aí o professor Seicho fala que em uma determinada oportunidade, esse senhor participou do seminário de treinamento espiritual na Academia de Tobita-Kyu, no Japão, e pôde proferir o relato de experiência, mostrando a todas as pessoas o seu corpo completamente curado, saudável, e conseguiu restabelecer então a saúde perfeita graças à prática do ensinamento da Seichonoye. Então tenhamos fé, né? Não vamos nos deixar levar pelo senso comum, por ideias materialistas. O professor Seicho fala que nesse momento em que nós concentramos a mente em Deus e acreditamos, como está lá no versículo de Marcos, que para Deus nada
é impossível, nós devemos abandonar quaisquer ideias limitativas, restritivas. Ele fala que se nós deixarmos a mente fenomênica, a mente do conhecimento fenomênico nos atrapalhar, as pessoas, né, que duvidam, que são céticas, dificilmente recebem essa cura milagrosa, essa cura divina, porque a sua própria mente, né, fica apegada a questões do mundo material e se limita. Então vamos abandonar essa mente descrente, essa mente cética e enxergar apenas Deus e o que vem de Deus. Fechar, como está na mentalização da meditação Shinsokan, fechar os olhos para esse mundo dos 5 sentidos em que há manifestações diversas e entender que existe apenas Deus e o que vem de Deus, que existe apenas o mundo da imagem verdadeira, tá bom? Na sequência, então, nós devemos lembrar, né, que por mais que nós pareçamos seres isolados nesse mundo, nós somos todos irmãos. Então, daqui a pouco, nós vamos fazer uma mentalização para a cura à distância, que está aqui nesse livro, Minhas Orações. Você pode fazer essa mentalização para si ou para alguém que esteja precisando neste momento desse amparo espiritual, esteja passando por uma dificuldade, né, em relação à saúde do corpo físico, tá bom? Então, aqui no slide, na página 59, o Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi, ele nos lembra que para Deus todos os homens são um, por isso a doença do outro é sofrimento meu. Então, quando nós formos realizar agora essa mentalização, que nós, independentemente, né, do que estejamos vivenciando ou que estejamos presenciando, como eu falei, em relação a um familiar, a um amigo, uma pessoa querida, que nós acolhamos com todo amor essas pessoas. Nós falamos aqui bastante sobre as questões mentais também, mas não para que a gente julgue a pessoa que está manifestando esse desafio nesse momento. Nós vamos abandonar agora, inclusive, todas essas questões mentais e vamos simplesmente acolher as pessoas com amor. E se você for fazer oração para si próprio, né, com certeza você já fez as suas reflexões, abandone também qualquer sentimento e com bastante fé, acredite que doravante você só vai ver a luz, tá bom? Então eu convido a todos a realizar comigo nesse momento essa mentalização pela cura à distância que está aqui na página 105 do livro Minhas Orações. Se você puder fechar os olhos nesse momento, melhor. Se puder também, né, desejar, fazer então a posição de oração. Se não puder também não tem problema. Vamos serenar a nossa mente e vamos acompanhar então essa mentalização. Mentalização pela cura à distância. Deus é tudo e não há um lugar onde Ele não esteja presente. Aqui e acolá, em toda parte, só existe Deus. Deus é sabedoria. A sabedoria de Deus está presente em todos os lugares. Deus é harmonia, paz, ordem e beleza. Onde há sabedoria, existem harmonia, paz, ordem e beleza. Portanto, em parte alguma existe desarmonia, medo, conflito, doença, discussão ou imperfeição. Deus é amor que envolve carinhosamente todas as criaturas. O amor de Deus preenche o meu lar e nos assegura paz e harmonia. Deus, sendo amor, não condena, não odeia, não ofende, não toca na ferida das pessoas, envolve a ferida e espera que ela se cure naturalmente.
Deus me perdoa, tal como Ele também perdoa a todos aqueles que odiava. Não condeno, não odeio, não ofendo, nem aponto os defeitos dos outros. Vejo a beleza da imagem verdadeira do homem que existe por trás dos defeitos. Deus é vida. Senhor, fazei com que flua para dentro de mim a vossa vida serena, pacífica, harmônica, pura, bela, sublime e saudável. A vida sumamente serena, pacífica, harmônica, pura, bela e saudável de Deus flui para dentro de mim e me preenche. Agora, se você está fazendo essa mentalização para outra pessoa, você direciona então a sua mente para essa pessoa e passa a orar pela cura dela. E toda vez que nós falarmos fulano, você mentaliza o nome da pessoa para a qual você está direcionando a oração. Se você estiver direcionando a oração para si próprio, mentalize seu próprio nome. Ó Deus, retirai a ilusão da mente do fulano, residente em, e fazei-o compreender que a doença não é existência verdadeira. O amor de Deus flui suave e carinhosamente para o interior de fulano. Deus perdoou ao fulano. Deus o está fitando com olhar cheio de amor. O amor de Deus flui suave e carinhosamente para o interior do fulano. Deus perdoou ao fulano. Deus o está fitando com olhar cheio de amor. Os erros e pecados do fulano desaparecem diante do olhar amoroso de Deus, assim como o orvalho some diante do sol. Fulano já se tornou imaculado, livre de pecado. Deus continua fitando e iluminando-o com seu olhar amoroso. Os erros e pecados do fulano desaparecem diante do olhar amoroso de Deus, assim como o orvalho some diante do sol. Fulano já se tornou imaculado, livre de pecado. Deus continua fitando, iluminando-o com seu olhar amoroso. Fulano foi perdoado, está purificado. A doença que era a manifestação do seu pecado foi completamente debelada. Contemplo agora a imagem do fulano, sem doença alguma no corpo, perfeitamente saudável, vivificado pela vida de Deus. Agradeço a Deus pelo seu imenso amor. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada, meus amigos. Convido a todos para que adquiram, então, o Minhas Orações e sigam realizando essa oração para si e realizando oração para as pessoas que nesse momento estão necessitando, com o coração repleto de amor, repleto de gratidão. Finalizo este programa lembrando esta passagem maravilhosa e emocionante que está aqui na página 37 da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Escreve o Sagrado Mestre assim: a saúde verdadeira não está na matéria, não está no corpo. A vida verdadeira não está na matéria, não está no corpo. O vosso eu verdadeiro não está na matéria, não está no corpo. No âmago da matéria e no âmago do corpo existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o vosso eu perfeito, exatamente como Deus o criou, e é a vida eternamente saudável e imperecível. Esse eu perfeito que Deus criou, com certeza já está se manifestando na sua vida, na vida de todos aqueles que você ama, na vida de toda a humanidade, na vida de todos nós. Muito obrigado por ter nos acompanhado até esse momento, neste domingo da Seicho Noye. Sejam cada vez mais felizes. Muito obrigado
Muito obrigada. Os jovens em 2023. Jovens brasileiros estão sem perspectivas? Brasil é o segundo país com maior proporção de jovens nem estuda, nem trabalha. Datafolha diz, sem esperança no Brasil. 76% dos jovens querem ir embora. A preocupante alta de suicídios entre jovens brasileiros. Jovens de periferia de Belém não têm esperança no futuro, aponta a pesquisa. Nas últimas 24 horas, 52.500 pessoas no mundo todo procuraram a palavra esperança no Google. Das 52.500 pessoas, 40.500 eram brasileiras. Das 40.500, 2.542 procuraram onde nasce a esperança. Neste ano, o tema da Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonoye do Brasil será Esperança. A vida do jovem é uma vida cheia de desafios, cheia de dificuldades, e por muitas vezes esse caminho nos leva a certas escolhas que nos deixam talvez tristes, desinteressados, preocupados, porque a nossa base ela não está fundamentada onde deveria estar. E é por isso que nós devemos alicerçar naquilo que existe verdadeiramente. E é por isso que neste ano vamos falar de esperança. São 67 anos de história, 67 anos de celebração, onde vidas foram salvas, lares harmonizados, jovens mais felizes, e tudo começou na primeira edição da Convenção Nacional na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitonoye em Ibiúna, São Paulo. Quando eu penso na realização da Convenção Nacional aqui na Academia de Ibiúna, a primeira coisa que me vem em mente são os pioneiros da Seitonoye, em como eles construíram esse templo sagrado e receberam todos os jovens do Brasil. Agora é um momento de recomeço e novamente essas portas serão abertas e juntos abraçaremos todos esses jovens novamente. Na convenção a gente tem palestras, práticas, oficinas, muita música boa com a nossa banda e a oportunidade de rever os nossos grandes amigos. Que na vida tem um lugar que é só seu. Não existe ninguém que pode ocupar esse lugar a não ser você. Esse é o primeiro princípio que a Associação dos Jovens fala para cada um de vocês. Ocupe o seu lugar. Eu chego na Convenção Nacional com um sentimento de gratidão por poder fazer parte do movimento e participar das convenções desde os 3 meses de idade. E saio de lá com um sentimento de trabalho realizado por poder levar esse ensinamento para o maior número possível de pessoas. A experiência de participar de uma convenção nacional é impossível descrever em palavras, e sim o sentir, de amor, de alegria, é muita intensidade num ambiente só. E este ano a Convenção Nacional acontecerá aqui, nesse solo sagrado, na Academia de Ibiúna, onde estamos especialmente para fazer esse convite especial para você. Estamos te esperando no dia 30 de julho. Perdoar os outros significa libertá-los. Perdoar os outros significa libertá-los. Dentre todas as coisas boas que nós recebemos de Deus, é a liberdade. Somos livres. Mas parece que eu não sou livre para ser feliz, para ser próspero, para ter uma vida harmoniosa, para ser alegre, para realizar sonhos. Porque eu mesmo me prendo e o pior, eu também prendo o outro. Seminário Geral Seminário do Perdão, dias 19 e 20 de agosto de 2023, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitonoye, Ibiúna, São Paulo. Dias 26 e 27 de agosto de 2023, nas Academias de Treinamento Espiritual da Seitonoye de Minas Gerais, Santa Fé, Bahia, Santa Tecla, Rio Grande do Sul e Goiás. E nos dias
30 de setembro e 1º de outubro de 2023, na Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Curitiba, Paraná. Para mais informações, acesse sni.org.br/seminários, sni.org.br/seminários ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17, 11 50 14 22 17. Reserve seu tempo, cuide de você. Emoção, educação, espiritualidade. Este é o tema do 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seichonoye do Brasil, que vai acontecer entre os dias 15 e 17 de setembro de 2023. Saiba mais acessando o portal dos educadores da Seichonoye do Brasil. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 53 ou pelo e-mail congresso@sni.org.br. Também fique atento às nossas redes sociais para acompanhar tudo sobre o evento que vai acontecer pela primeira vez de forma presencial e virtual. 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seichonoye do Brasil. Emoção, educação, espiritualidade. De 15 a 17 de setembro de 2023. Para você que acredita que a educação transforma vidas. Nos vemos lá. Muito obrigado!